Você sabia que os cometas são verdadeiras cápsulas do tempo do nosso sistema solar? Essas enigmáticas bolas de gelo e poeira viajam pelo espaço com caudas luminosas que encantam e intrigam cientistas e observadores do céu há milênios. Descubra o que são esses fascinantes viajantes cósmicos, de onde vêm e como suas misteriosas órbitas podem revelar segredos sobre a formação do universo. Prepare-se para uma jornada épica. Os cometas são pequenos corpos celestes compostos principalmente de gelo, poeira e gases congelados, que orbitam o Sol. Quando se aproximam do Sol, o calor intenso faz com que esses materiais se aqueçam e sublimem, criando uma atmosfera brilhante ao redor do núcleo do cometa, chamada de coma. A pressão do vento solar e a radiação do Sol empurram essa coma, formando a cauda característica que sempre aponta para longe do Sol. Esses fascinantes objetos cósmicos geralmente se originam nas regiões mais frias e distantes do sistema solar, como o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. O cinturão de Kuiper é uma região além de Netuno repleta de corpos gelados, enquanto a nuvem de Oort é uma esfera gigantesca que circunda todo o sistema solar a uma distância extremamente grande. Os cometas são remanescentes da formação do sistema solar, contendo materiais primordiais que não foram alterados significativamente desde o início do nosso sistema planetário. Ao se aproximarem do Sol, os cometas podem se tornar visíveis da Terra, proporcionando espetáculos celestes impressionantes. Suas principais características é que são corpos celestes de pequena dimensão, quando comparados aos demais integrantes do sistema solar, e formam um grande conjunto de objetos orbitando o Sol. De acordo com as informações fornecidas pela NASA existem, até o momento, 3.881 desses objetos viajando pelo sistema solar. Sua estrutura é semelhante, formada por um núcleo, o coma e a cauda. O núcleo é a parte sólida de um cometa. De formato irregular, o núcleo é composto por grandes fragmentos de gelo, gases congelados e poeira entremeada. Os elementos encontrados em maior quantidade no núcleo de um cometa são água, dióxido de carbono, monóxido de carbono, metano e amônia. As dimensões do núcleo de um cometa são variáveis, chegando até 10 km de largura. O coma é a parte quando um cometa se aproxima do Sol. O calor faz com que o gelo e outros voláteis no núcleo sublimem, liberando gás e partículas de poeira que formam uma atmosfera difusa ao redor do núcleo, chamada coma. A coma pode se expandir por milhares de quilômetros no espaço, criando uma aparência nebulosa ao redor do núcleo. E cauda, que é a estrutura alongada formada por gás ou poeira que fica localizada na parte posterior do cometa e com extensão variável que chega a milhões de quilômetros. A cauda de um cometa aponta sempre na direção oposta ao Sol. Eles realizam uma órbita elíptica em torno do Sol, e a sua duração pode ser de algumas centenas até milhares de anos. Uma parte do trajeto dos cometas é realizada mais próximo dessa estrela, o que provoca a sublimação dos gases presentes em sua estrutura. A velocidade na qual os cometas viajam pode oscilar entre dezenas até centenas de milhares de quilômetros por hora. Eles também se dividem em dois principais. Os cometas de curto período têm órbitas que levam menos de 200 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Eles geralmente se originam no cinturão de Kuiper, uma região além da órbita de Netuno. Devido à sua origem, suas órbitas são relativamente próximas ao plano da eclíptica, o plano onde os planetas orbitam. Um exemplo é: o cometa Halley é um dos mais famosos cometas de curto período, com um período orbital de aproximadamente 76 anos. E o outro tipo são os cometas de longo período, que possuem órbitas que podem levar milhares de anos para serem completadas. Eles se originam na nuvem de Oort, uma vasta esfera de objetos gelados que circunda o sistema solar a uma grande distância. Suas órbitas são altamente excêntricas e podem ser inclinadas em qualquer direção em relação ao plano da eclíptica. Um exemplo desse tipo de cometa é o cometa Hale-Bopp, que foi visível ao olho nu em 1997, tem um período orbital de cerca de 2.500 anos. Os cometas são formados em duas regiões distintas do sistema solar, o cinturão de Kuiper e a nuvem de Oort. A segunda área é a mais longínqua delas e fica a uma distância que é aproximadamente 1000 vezes maior do que a distância entre o planeta Netuno e o Sol. Em ambas existe uma grande quantidade de materiais como poeira, gelo, e gases que foram produzidos quando o Sol se formou,
há cerca de 4,6 bilhões de anos. Os 3 mais famosos cometas que conhecemos são o cometa Halley, que é, sem dúvida, o mais famoso de todos os cometas. Ele é um cometa de curto período que passa próximo à Terra aproximadamente a cada 76 anos. Sua última aparição foi em 1986, e ele é esperado novamente em 2061. O cometa Halley tem uma longa história de observações, com registros que remontam a pelo menos 240 a.C. Ele foi nomeado em homenagem ao astrônomo Edmund Halley, que, no século XVII, previu corretamente sua órbita e retorno. O próximo é o cometa Halley-Bopp, que foi um dos cometas mais brilhantes e visíveis do século XX. Descoberto em 1995 por Alan Halley Thomas Bopp, ele se destacou por sua impressionante luminosidade e foi visível a olho nu por um recorde de 18 meses, desde 1996 até 1997. Sua órbita é muito longa, levando cerca de 2.500 anos para completar uma volta ao redor do Sol. O cometa Halley-Bopp chamou a atenção mundial e foi amplamente observado por astrônomos e amadores. E o cometa Schumacher-Levy 9, que é famoso por sua espetacular colisão com Júpiter em 1994. Descoberto por Eugene e Caroline Schumacher junto com David Levy, este cometa foi capturado pela gravidade de Júpiter e se fragmentou em vários pedaços antes de colidir com o planeta. A colisão proporcionou uma oportunidade única para os cientistas estudarem os impactos cósmicos e suas consequências, e foi um evento amplamente coberto pela mídia e observado por telescópios em todo o mundo. Se você está se perguntando como pode ser visto um cometa, saiba que eles podem ser vistos com a utilização de instrumentos simples, como binóculos, ou com equipamentos mais complexos, como os telescópios. Em caso de céu limpo, sem nuvens, e na ausência de uma camada densa de poluição, eles podem ser vistos a olho nu. Os cometas são importantes porque são formados de materiais oriundos dos primórdios do Sistema Solar, mais precisamente de quando a estrela desse conjunto, o Sol, teve origem. Assim, esses pequenos corpos celestes carregam evidências importantes da formação do Sistema Solar e da parte conhecida do Universo. Eles nos oferecem uma janela única para o passado do Sistema Solar, preservando suas origens e mistérios. Ao observá-los, somos lembrados da vastidão do cosmos e de nossa conexão com ele. Agradeço a todos por embarcarem nessa jornada cósmica conosco. Que possamos continuar explorando e aprendendo juntos sobre os segredos do universo.